Campeã na Rádio Observador. É aqui que todos os dias, faça chuva, faça sol, falamos daquilo que se passa no Campeonato da Europa Feminino de Futebol de 2025 na Suíça. Ora, hoje para isso juntam-se a mim a Edith Fernandes, o João Pinto e o Pedro Henriques. Boas tardes, bem-vindos, meus caros. Ora, já começaram os quartos de final. Tivemos ontem então o primeiro jogo, o tal que fizemos a antevisão e colocava frente a frente uma potencial surpresa e uma equipa com muitas estrelas, mas que coletivamente ainda não surpreendia. Ontem estivemos a fazer as nossas apostas, estávamos ali meio divididos. Ora, resultado final: Noruega 1, Itália 2. É verdade, parece que mesmo com as inspirações individuais, o coletivo ganhou com, apesar de tudo, uma grande exibição individual de Cristiana Girelli. Ora, vamos olhar para este jogo e vamos também fazer a antecipação deste Suécia-Inglaterra, que vai acontecer mais logo às 8 da noite. Começo por ti, Edith Fernandes, bem-vinda, boa tarde. 2-1 para a Itália. Lá está, muitas vezes falámos ao longo deste dia campeão que coletivamente a Noruega não estava ainda a convencer. E aqui contra a Itália, que não é de todo uma das favoritas a vencer o torneio, temos aqui a primeira queda de um gigante, com os italianos a passar em frente. Uma vitória justa? Boa tarde a todos. Eu creio que sim, tendo em conta o jogo que foi, e se nós perspectivávamos que fosse uma Noruega favorita à partida, com grandes estrelas, com melhores do mundo, bolas de ouro, mas acabou por sobressair o coletivo e de facto uma grande Itália, a surpreender. De facto não é bem surpresa, digamos que não partia como favorita, mas pelo que tem vindo a fazer neste europeu, em crescendo, tendo estado no grupo de Portugal e depois à cabeça, como ontem falávamos também da Cristiana Girelli, a capitã, levar a sua equipa para cima e a carregá-la às costas, e de facto um grande jogo da seleção italiana. Mais uma vez me parece muito cínica no sentido que não precisa de lá muitas vezes, vai lá 2 ou 3 vezes e cria perigo e finaliza e faz golo, e acaba por ser uma justa vencedora e é surpresa tendo em conta aquilo que era o favoritismo do lado da Noruega, e com tantas estrelas acaba por ficar pelo caminho. A Noruega, que já nos últimos campeonatos da Europa não tinha estado particularmente bem, ficou-se pela fase de grupos em ambos, agora volta a cair aqui nos quartos de final, não propriamente muito mais longe. Edith, podemos estar aqui a falar também de uma mudança de paradigma na equipa norueguesa, que lá está, nos últimos anos nos habituou a grandes equipas? Assim, olha, se calhar a semelhança também da seleção portuguesa, tem que haver ali alguma mudança, alguma renovação. Temos ontem que se esperava que aparecesse uma Ada, apareceu de facto, faz o gol da igualdade, mas falha um penalti. Exato. Eu acho que também existe muita pressão nas costas, e isto eu li também várias notícias e ao longo destes últimos anos, e há uma pressão muito grande sobre ela, não é a qualidade dela, mas os últimos anos, os últimos tempos. Mas o que é certo é que ela continua a ser uma jogadora de grande qualidade e nos momentos decisivos ela faz a diferença. Não fez o penalti, já tinha falhado também neste europeu um penalti, mas acaba por fazer o golo e acaba por ser uma grande jogadora. Temos uma Caroline Hansen que acaba por ficar muito aquém daquilo que se esperava, principalmente tendo em conta que está sempre no top 3 das melhores jogadoras do mundo, e inclusive esta época também teve também no top 3, e outras tantas. Acho que há aqui algo que tem que acontecer, e como digo, à semelhança também um pouco de Portugal, alguma mudança, alguma renovação, alguma mudança de mentalidade, de próprias jogadoras também, até da selecionadora. Nem sempre tem que ser a selecionadora, não é? Obviamente a mudança, mas tem que mudar alguma coisa, porque de facto já na teoria, e para o jogo de ontem seria a principal favorita a vencer, e não foi, e acho que há aqui alguma coisa que terá alguma reflexão também por parte da Federação Norueguesa em relação aos últimos anos e aos últimos europeus que não têm sido muito positivos. João Pinto, olhando aqui até para a forma como a Noruega alinhou um 11 extremamente ofensivo, tivemos por exemplo a Guro Reiten ao mesmo tempo da Caroline
da Agerberg e ainda da Gopset, ainda que a Reiten tenha jogado também muito porque tivemos a Marit Lund, precisamente jogador do Benfica, a ser expulsa no último jogo, não estava disponível para a partida de ontem, mas tivemos aqui um 11 extremamente ofensivo da Noruega que até faz uma boa primeira parte. Esperavas que na segunda as italianas conseguissem virar isto desta forma e com muita raça, não é? O gol decisivo surge apenas aos 90. Eu acho que foi o jogo mais italiano dos últimos anos. É aquilo a que os italianos, os homens, nos têm habituado e as senhoras vão pelo mesmo caminho. Eu acho que o plano de jogo era a Noruega entrar forte e marcar cedo. Daí essa entrada e essa avalanche ofensiva. As italianas aguentaram-se muito bem com essa pressão, souberam-se defender muito bem e marcar muito bem as melhores jogadoras norueguesas. Depois tiveram aquela pontinha de sorte no penalti falhado. Mas o resto foi tudo mérito. Foi tudo mérito, uma adversária muito estudada, uma capacidade de aplicar em campo aquilo que se tinha treinado, e dava a ideia que à medida que o jogo ia correndo, as norueguesas iam, e nisso concordo com a Edith, iam sentindo a pressão do jogo e do favoritismo cada vez mais, e as italianas eram o contrário. À medida que o tempo se ia esgotando, elas iam percebendo que isto não pode cair para nós, isto pode cair para nós. Nós já assistimos a todos a muitos jogos de futebol em que isto acontece, em que aquele que começa mais por baixo depois se vai galvanizando com aquilo que o adversário falha, e depois há aquela frase feita do futebol masculino, feminino, de praia, do que for, isto quem não marca sofre. A Noruega tanto falhou que depois a Itália foi lá uma vez e acabou por acabar o jogo. Exatamente. Acabou por marcar o gol. Pedro Henriques, ontem eu até estava um bocadinho mais a alinhar contigo e esperava aqui uma Noruega um bocadinho melhor, e ontem até disseste que a tua aposta era que a Noruega seguia em frente, apesar de coletivamente não estar tão bem. No final de contas temos aqui esta surpresa entre aspas, porque a Noruega volta a desiludir. E volta a desiludir, e vocês já sabem que eu gosto muito de estatísticas, e acho que as estatísticas deste jogo demonstram clara superioridade em termos globais da Itália, a começar por uma coisa que é muito importante, que é que sem remates não há gols, à partida, e aí a superioridade da Itália 13-9, e se formos especificar os remates à baliza, e esse aí é que são mesmo os relevantes, são 6-1. A posse-volta é relativamente equilibrado, com ligeira vantagem para a Itália, 51%, e depois, nível de passos, 382, superior em relação à Noruega, a precisão de passe, que ainda é mais importante, 78%, ou seja, em todos os fatores, a Itália acabou por despejar, inclusive no mais importante, que às vezes nem sempre vem nas estatísticas, que é as bolas que entram e os golos que contam. E até neste aspecto muito interessante, sabemos que o futebol feminino, em média, tem menos faltas que o futebol masculino, e isto também é interessante às vezes fazer estas comparações, ao mais alto nível, mas até neste aspecto que nem é muito normal. A Itália fez 2 faltas, portanto, e a Noruega até fez 10, portanto, o que é impressionante, não é? É impressionante num jogo de 90 minutos, 2 faltas, até pode ter feito mais, mas aquelas foram assinaladas pela árbitra. E, portanto, eu acho que, no meu ponto de vista, em aquilo que era a Noruega, ou que é a Noruega, eu acho que a Noruega é superior à Itália. Ontem não o demonstrou, e sobretudo a Itália demonstrou algo que é muito relevante e importante, e que o João Pinto também estava aqui a destacar, que tem a ver com postura, atitude, maneira de entrega, a maneira como encararam este jogo. E, portanto, eu acho que acaba por ser claramente justa esta passagem da Itália perante uma Noruega que, do meu ponto de vista, decepcionou claramente. Vamos olhar para o jogo de hoje. Vamos ter às 8 da noite Suécia-Inglaterra. Ora, relembro, a Suécia passou no primeiro lugar do grupo C, 3 jogos, 3 vitórias, 8 golos marcados, 1 golo sofrido, 9 pontos. Já do outro lado, a Inglaterra, campeã da Europa em título, passou em segundo lugar do grupo D, 3 jogos, 2 vitórias, 11 golos marcados, 3 golos sofridos, segundo melhor ataque da competição até agora. Ora, começo por ti, Edith Fernandes, qual é que é a tua aposta para mais logo? Olha, isto aposta entre favoritos, digamos que isto é uma das primeiras finais antecipadas, digamos assim, porque de facto é de facto uma Suécia que a defesa menos batida contra uma dos melhores ataques. E eu creio que a Suécia, em termos gerais, globais, eu acho que é uma equipa mais compacta, mais bem organizada, ofensivamente muito forte. Que pode encontrar debilidades na parte defensiva da Inglaterra, que é aí onde eu acho que pode
pode cair para o lado da Suécia. Porquê? Até porque a Inglaterra, em termos defensivos, tem nos jogos que fez das fases de grupos ali, claudicou um pouco e nota-se perfeitamente quando a Lucy Bronze sobe no corredor lá direito todo, que muitas vezes até parecem zonas de finalização e zonas interiores. Muitas das vezes as seleções adversárias têm aproveitado muito esse espaço também da Inglaterra. É provavelmente a parte mais débil, digamos assim, da seleção inglesa, não, mas obviamente o seu coletivo e os seus jogadores individuais que têm destaque, a James, a Russo, no meio campo também a Walsh, de facto é uma seleção fortíssima, mas eu creio que a Suécia acaba por ser, em termos gerais, no global, uma seleção muito mais forte, e depois tem uma parte em termos de, isto também é para o Pedro Henriques, em termos de estatísticos, é das seleções mais fortes nas bolas paradas, portanto, e normalmente em termos de estratégia elas são fortíssimas e têm uma grande percentagem de finalização em bolas paradas, portanto, eu não querendo dizer e arriscando, mas eu apostava pelo jogo jogado e por aquilo que eu vi neste europeu, eu apostava na Suécia, mas é sempre contra uma campeã da Europa e que está em crescendo também e vem de goleadas e motivada, portanto vamos deixar aí no ar, amanhã logo vemos. É isso, vamos já ao Pedro Henriques. Pedro, o que é que as tuas estatísticas e os teus números te dizem para este jogo? Eu quando não acerto, não é quando eu erro, quando eu não acerto, que é muito raramente, foi ontem, já passou, pronto, foi tarde. Aprender com os erros, não é? Portanto, e hoje, estas próximas duas frases são diretas para o nosso, também observador, colega aqui de painel, Luís Pinto Coelho. O João Pinto está a tentar deixar não é para o João Pinto, João, não é para ti. Não é importante tu não teres acertado. É importante dizeres que eu acertei. Exato, também é verdade. O João Pinto acertou neste comentário. Mas esta minha mensagem é para o nosso colega aqui de painel, o Luís Pinto Coelho. Luís, hoje, Suécia, ok? Suécia. Muito bem. Mas é só isto que eu tenho para dizer. E a justificação está nas palavras que a Edith acabou de dizer. Muito bem. João Pinto, também estás mais pela Suécia ou achas que vamos ter aqui a campeã em título a vencer, que seria, em teoria, o mais provável? Eu acho que vai dar outra vez clique, vai dar outra vez aquele clique que elas fazem com aquela celebração que as inglesas fazem quando marcam, a imitar a malta do folclore português. Eu acho que vai dar a Inglaterra. A última vez que elas cruzaram no europeu foram aqueles 4-0 inesquecíveis para a Inglaterra em 2022, com aquele golo de calcanhar da Russo. Acho que a Inglaterra tem vindo de menos para mais, vai aparecer muito forte neste jogo. As suecas vão tentar o bloco baixo, a Inglaterra vai jogar como gosta, em ataque continuado. E por isso, se tivesse que meter o meu dinheiro em algum lado, metia a Inglaterra. Acho que as inglesas são mais fortes e nesta altura da competição têm outra rotina e outras recordações deste género de jogos, e essas coisas às vezes pesam muito. Ora, mais logo, 8 da noite, Suécia e Inglaterra, muito rapidamente, e vou só pedir aqui a palavra à Edith, até porque, Edith, já jogaste, e é verdade que ela não está no Campeonato da Europa, mas já que falávamos aqui de Inglaterra e do futebol inglês, hoje tivemos esse recorde histórico. A Olivia Smith tornou-se a primeira jogadora da história. É isso, e eu gostava de pedir só um comentário, Edith, tendo em conta que já jogaste, que sabes também qual é que era a realidade há uns anos e a realidade atual, mas o que é que significa termos pela primeira vez uma jogadora canadiana, ex-Sporting, curiosamente, passou pelo Sporting em 23-24, o que é que significa termos chegado finalmente a 1 milhão, neste caso de libras, numa transferência, neste caso do Liverpool para o Arsenal? Isso é estrondoso, é fantástico para mim e estar neste momento a presenciar isso, de facto. E isto é também à semelhança daquilo do crescimento a nível global daquilo que é o futebol feminino, e nos próximos anos isto vai ser um boom muito grande. E de facto, tendo em conta que foi uma jogadora que passou há 2 épocas no nosso campeonato, parabéns ao scouting do Sporting, que conseguiu descobri-la lá nos Estados Unidos, e de facto
um ano, uma época bastou para se mostrar, e normalmente, e isto faz sentido, há muitas destas jogadoras que vêm das universidades norte-americanas, de países sul-americanos, que a porta de entrada muitas vezes é Portugal e a nossa Liga BPI, e de facto já aconteceu com o Chloé Lacasse, que se transferiu do Benfica também para o Arsenal e depois foi para os Estados Unidos, e isto é demonstração também daquilo que nós, no fundo, é uma passagem em Portugal, mas também demonstra alguma competitividade e alguma atenção de todos os campeonatos, de todas as ligas, e também da comunicação social, porque faz conseguimos chegar longe, mas de facto é uma jogadora e é nota também altíssima para a Olivia Smith, porque passou cá há 2 épocas e acaba por se transferir, a maior transferência de sempre no futebol feminino, e de facto é um orgulho ver este crescimento todo do futebol feminino a nível global. Ora, vamos então às notas e às campeãs. Vou já a ti, Edith. Fica já despachada. Quem é a tua campeã do dia? Que nota dás? Olha, eu vou dar a campeã do dia, vou dar à seleção italiana, nesse caso, acaba por ter passado às meias finais e acaba por ser a grande surpresa, e nota 18, mas também quero dar outra campeã, que é a Cristiana Girelli, também nota 18, de facto um nome espetacular, Cristiana, não é por ser o Cristiano, mas eu também sou Cristiana, por isso é demonstração de grande craque e grande máquina, portanto, nota 18 para a Cristiana Girelli e nota 18 para a seleção italiana. Grande heroína ontem, jogadora da Juventus. Pedro Henriques, quem é a tua campeã do dia? Que nota dás? Acho que já desvendaste aqui um bocadinho. Já disse, mas só para reforçar rapidamente, Olivia Smith, porque eu acho que há aqui um número que, em termos até para o crescimento do futebol feminino, que é muito importante em termos mundiais, que é aquela coisa do milhão. E estávamos à espera de ser ultrapassado esse valor, e ao mesmo tempo que esse valor, entre aspas, ao mais alto nível, se começa a vulgarizar. Isso também denota o crescimento do futebol feminino, da sua importância e daquilo que aporta em termos das publicidades, dos sponsors, etc. Porque se não havendo dinheiro também, e se o futebol feminino não for atrativo também, isso não vai acontecer. Ela em 23-24 teve no Sporting, como já foi aqui dito, e bem, transferiu para o Liverpool por qualquer coisa como 250 mil euros, e de repente fala-se aqui 1,1, seja o que for, é acima de 1 milhão nesta transferência para o Arsenal. Relembrar que ela, quando passou em Portugal, fez 10 assistências em 26 jogos e 16 golos, e o ano passado já marcou, no Liverpool marcou 9 golos, portanto é uma jogadora, do meu ponto de vista, de um patamar superior, mas é muito relevante e importante que se atinjam estes números, porque o futebol feminino está a crescer, mas depois não é só dizer que está a crescer, é preciso também que cresça aquilo que é toda esta parte financeira de investimento que tem que ser feito, e isto é um bom sinal. Por isso acho que nota de 18 para a transferência, para a jogadora em si, para a Olivia Smith, mas também sobretudo para o futebol feminino. João Pinto, terminamos contigo, nota e campeã. É muito rápido. Girelli, fantástica, um golo fantástico a apurar a Itália para uma fase da competição onde nunca tinha estado, e portanto a campeã só pode ser ela, Girelli com 2 notas de campeã. Ora, mais logo, relembro, Suécia e Inglaterra, que vamos analisar, obviamente, no programa de amanhã. Meus caros, obrigado e até amanhã. Obrigado.